Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós começamos no nosso último programa a reflexão sobre o 7º artigo da nossa profissão de fé, que diz respeito à vinda de Jesus no final dos tempos. O artigo afirma: donde virá julgar os vivos e os mortos. Esse artigo está organizado no Catecismo da Igreja em duas partes. A primeira parte diz respeito à vinda de Jesus, vinda futura, na glória, que na verdade é um retorno do Senhor Jesus. E a segunda parte diz respeito ao julgamento de vivos e mortos. No último programa, nós começamos a meditação da primeira parte, falando que Cristo já reina através da igreja, ou pela igreja, mas que ainda está à espera de que tudo lhe será submetido. Ou seja, por mais que o reino de Cristo já tenha sido estabelecido, inaugurado pela sua primeira vinda, e Jesus esteja glorioso junto do Pai desde a sua ascensão, nós ainda vivemos na expectativa da plenitude desse reino. E mais que isso, como igreja, nós suplicamos ao Pai que nos envie novamente seu Filho Jesus Cristo para tornar o reino de Deus pleno entre nós. Nós prosseguimos ainda a reflexão sobre essa primeira parte, falando agora sobre o advento glorioso de Cristo como esperança de Israel. A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. A qualquer momento pode acontecer que o Senhor Jesus volte. Mas, como nos foi revelado pela própria Escritura Sagrada, não nos cabe conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Isso está afirmado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, e vem dos lábios do próprio Senhor. Esse acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto o momento do retorno do Senhor como a aprovação final que vai preceder a vinda de Cristo. A vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11. Incredulidade a respeito da pessoa de Jesus. São Pedro, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, ele afirma aos judeus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Você pode conferir essa afirmação do apóstolo São Pedro no capítulo 3º do livro dos Atos dos Apóstolos, os versículos 19 a 21. E São Paulo faz eco a essa afirmação de São Pedro, dizendo: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? Pode conferir também essa passagem em Romanos 11, versículo 15. A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Mas antes do advento de Cristo, ou seja, antes que Jesus retorne para nós, a igreja ainda deverá passar por uma provação final que vai abalar a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja nessa terra vai desvendar o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa
que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Ou seja, muitos que creem no Cristo vão deixar de lado a fé verdadeira para seguir promessas que se cumprem apenas no plano terreno. Essa impostura religiosa suprema é a do anticristo, ou seja, é a impostura de um falso messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. O homem coloca a si mesmo no centro, como referência da sua própria vida, deixando de lado o próprio Deus e o seu Messias. Essa impostura anticrística já se esboça toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode se realizar para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo na sua forma mitigada, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado e intrinsecamente perverso, como nos afirma o Papa Pio XI. A Igreja, ela só entrará na glória do reino por meio desta última Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não vai se realizar por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal que fará a sua esposa descer do céu. Ou seja, não é que ao longo da história a igreja vai crescer a tal ponto de abarcar no seu seio todas as pessoas professando a verdade da fé. Pelo contrário, com esta perseguição final, muitos deixarão a fé verdadeira. E vai ser uma intervenção especial de Deus que vai pôr fim a todo esse mal, e então vai acontecer a vinda de Jesus. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal vai assumir a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Na linha dos profetas e de João Batista, e agora nós estamos entrando na segunda parte dessa reflexão sobre o 7º artigo da profissão de fé. Então, na linha dos profetas de João Batista, Jesus anunciou na sua pregação o juízo do último dia. Quando esse juízo acontecer, vai ser revelada a conduta de cada ser humano e o segredo dos corações. Nesse dia, também vai ser condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não creram não porque não ouviram o anúncio, mas que não creram porque decidiram não crer. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus, ele faz uma referência a esse último dia na forma de uma parábola que está no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Aquela parábola conhecida em que Jesus separa a humanidade em duas, dizendo que aquilo que foi feito ao menor de seus irmãos, ele considera feito a si mesmo. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E ele faz essa afirmação a respeito das obras de misericórdia, da caridade que nós praticamos ou deixamos de praticar em relação aos nossos irmãos. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por meio da sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. É pela recusa da graça nessa vida que cada um já se julga a si mesmo. Ou seja, se eu acolho a graça, estou acolhendo o dom da salvação. Se eu a rejeito, estou rejeitando o dom da salvação. Cada um recebe ou recusa de acordo com as suas obras e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o espírito de amor.
E assim, nós encerramos a nossa meditação sobre o 7º artigo da nossa profissão de fé. Encerramos também o 2º capítulo dessa primeira parte, ou dessa primeira sessão do Catecismo da Igreja, que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. No nosso próximo programa, nós vamos começar a refletir o 3º capítulo, que diz respeito à fé na pessoa do Espírito Santo. Duas